O Alex foi no programa do Benja, lá no Benjamin Múcio, né? E falou aí sobre técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros. Mano, ele deu uma aula aí sobre a visão de técnico mesmo. Mano, o Alex é sensacional, não tem como. O cara, pra falar de futebol, ele é simplesmente incrível. E aí ele fala sobre o Abel também e dá um exemplo bem interessante, tanto sobre o Abel quanto de outros técnicos aí, pra gente entender como que funciona mesmo, né? Por parte de quem já viveu e vive, né, muito dentro do futebol. Beleza? Ó, vou deixar aí o link na descrição da entrevista completa, mas vamos ver esse trecho aqui. Já deixa seu like, seu comentário é muito importante. Quer participar do nosso clube de membros, concorrer camisas oficiais, ingressos? Mano, corre. Seja membro, clica aqui embaixo, clica no Seja Membro, não perde tempo, que essa semana aí, próxima semana, a gente já vai começar a distribuir aí, né, fazer as nossas promoções e você pode ser um beneficiado, beleza? Então clica aí e verifica os benefícios. A conta, o plano pé de meia é o que vale mais a pena, beleza? Bora aí pro vídeo. O Alex, o treinador, no caso, não é no caso. O treinador estrangeiro hoje é melhor que o brasileiro? Melhor em que sentido? Todos. Eu não acho. Acho que tem bons treinadores brasileiros. Tem bons treinadores estrangeiros. Eu não vejo muito treinador em cima da nacionalidade. Eu acho que o treinador é aquilo que ele tem de visão de mundo. A questão maior para mim é quem está acima do treinador. Como quem está acima do treinador está enxergando tudo que aquele treinador está fazendo. Por que tem essa onda agora do treinador português do Brasil? Porque os caras são bons. São melhores que os brasileiros? Não sei se são melhores que os brasileiros. Os caras são bons treinadores. Mas vieram treinadores portugueses aqui e não aconteceram. Que é normal. Como nós tivemos treinadores brasileiros fazendo muito sucesso. Como que vocês... Nesse período, por exemplo, o Fernando Diniz ganha Libertadores, o Dorival Júnior ganha competições com o Flamengo e com o São Paulo. São treinadores brasileiros. De idades e de escolas diferentes, mas são treinadores brasileiros. Se nós olharmos o Abel, faz um baita de um sucesso no Palmeiras. O Jesus fez um baita de um sucesso no Flamengo. E o Abel desconhecido, quando vem. O Jesus um pouco mais conhecido e o mais conhecido de todos, que era o Gesualdo, fracassa no Santos. Então, assim, não vejo muito na nacionalidade. Eu vejo muito na estrutura de clube, com aquela pessoa ali envolvida. E aí depende se ele é brasileiro, se ele é português, se ele é argentino, para que ele desenvolva o trabalho dele. Quando você fala isso aí dos treinadores, eu quero te perguntar um negócio. Qual é a mágica? O Rogério Ceni, que para mim, que conheço ele há muitos anos, o que esse cara conhece, não vou nem de goleiro, não vamos discutir, né? Não tem nem o que falar do Rogério jogador. Mas o que o Rogério Ceni entende de futebol é sacanagem, porque ele estuda futebol. A vida dele é futebol. É 24 horas por dia futebol. Mas o Rogério talvez não é um cara muito fácil na relação do dia a dia. O Mano Menezes, eu acho um puta técnico, cara. Eu acho um puta técnico. E aí como é que você explica, Alex? O Dorival chega no São Paulo com praticamente o mesmo elenco. Chegou o Rames Rodrigues, que nem jogou, e chegou o Lucas, que fez a diferença. Mas tudo mudou. O Antônio Pereira chegou o português no Corinthians agora. Oliveira. Antônio Oliveira, desculpa, era o Vitor Pereira. O Antônio Oliveira chegou no Corinthians agora. Time vai cair, bababá, tudo uma merda. Pô, de repente o time reage, o ambiente é outro, então curto tempo com o meu elenco. Por quê? São relações pessoais. Eu brincava Não basta você ser bom taticamente hoje em dia. Eu tive treinadores que taticamente falavam muito pouco, mas as relações pessoais deles eram boas. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do Felipe e do Vanderlei. São dois treinadores super vitoriosos, tiveram enfrentamentos fortíssimos desde o início dos dois. Um nascido no interior do Rio Grande do Sul, outro nascido na periferia do Rio de Janeiro. Um criado no futebol gaúcho do interior, outro criado dentro do Flamengo. Visões diferentes de como conduzir a vida. Visões diferentes de como olhar para dentro do campo, visões diferentes de como tratar as pessoas, e eles foram super campeões. Na verdade, o que vale muito é a relação pessoal. Porque quando a gente entrar na parte tática, cada um vai defender aquilo que ele acredita.
porque eles vão ter coisas boas para ser mostradas e eles vão ter fragilidades também que vão ser enfrentadas pelos outros. Então, mas você entende 1 bilhão de vezes de futebol mais que eu. Sabe o que eu enxergo hoje? Que taticamente hoje o mundo inteiro joga tudo igual. Joga de maneira parecida. Tudo igual não, mas de maneira parecida sim. Igual modo de falar, mas tudo igual, cara. Marcação, 2 toques, bibibi, bababá. Eu acho que onde se sobressai, ou aquele time que tem 1 ou 2 caras que realmente são diferenciados, ou aquele treinador que tem que sabe extrair do cara ou algo mais. Sim, mas o treinador ele oferece uma ideia para um grupo de jogadores e tem que ver como é que esse grupo de jogadores vai assimilar. Por que eu estou falando da parte de cima do treinador? Vou dar um exemplo do Abel no Palmeiras. O Abel do Palmeiras, quando começa a ter problemas com alguns jogadores, o que o Palmeiras faz? Elimina esse jogador. Então a sensação que eu tenho no Palmeiras é o seguinte: surgiu o problema, reúne, resolve o problema e tira o problema. Existem clubes de futebol no Brasil que o treinador passa a ter um problema, ele passa para a diretoria não dá solução para isso. Porque muitas vezes o treinador ele quer resolver algo que não pertence a ele, pertence ao clube dele. E aí depende da figura que é. Por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio é uma figura enorme. O Renato Gaúcho no Flamengo foi a mesma figura? Não, não foi. Porque a forma de se dirigir do Grêmio com o Renato é uma e a forma de se dirigir no Flamengo com aquela diretoria é outra. Então são relações humanas que às vezes faz com que a coisa caminhou pro lado bom ou pro lado ruim. Ô Alex, fala em Flamengo, foi a maior cagada que você fez na Não, carreira? Não, cara, foi uma experiência... Bom, aí já vai pra parte ali como jogador, né? Mas, cara, interessante esse ponto dele do Renato Gaúcho, é legal a gente pegar, porque o Renato Gaúcho realmente no Flamengo, a gente sentia até ele menos Renato Gaúcho, digamos assim. Obviamente que ele soltava as dele, né? Falava as coisas. Mas no Grêmio, não, cara. No Grêmio você vê que ele fica à vontade pra dar nas coletivas, até brincadeiras e tudo mais, ele é mais tranquilo. No Flamengo parecia que ele tava o tempo todo pressionado, né? O tempo todo, precisa entregar, precisa, até porque ele foi meio que na sombra do Jorge Jesus, né? Ele pega ali a final em 2021 contra o Palmeiras, né? O Jorge Jesus tinha ganhado 19, ganhado tudo, não só a Libertadores, né? Mas aí ele ficou meio nessa sombra. E esse lance de ter o entorno que ele fala, isso é muito verdade, né? Isso é uma percepção dele, mas a gente acaba percebendo isso também. Quando o técnico tem respaldo, quando o técnico pode tomar as decisões e as decisões dele realmente fazem diferença ali no dia a dia do clube, é totalmente diferente, né? O Abel realmente teve alguns problemas aí de comportamento ou até de treino, de dedicação, de jogo. Precisou se desfazer de alguns jogadores e se desfez. Não tem tanto respaldo de contratação? Não tem, né? Acho que poderia, até essa temporada aqui dá pra dizer que teve aí, chegou o Aníbal Moreno e tal, o Lázaro, mas tem um pessoalzinho aí que poderia ter chegado mais também, todas as temporadas que ele sempre às vezes tira um leite de pedra, né? Mas em relação à administração, em relação a gerir elenco, gerir grupo, a gente vê que o Abel Ferreira tem muito disso e realmente isso dá um suporte legal. E o que ele fala ali sobre o Felipão e o Lucho, achei muito foda. Porque, né, um é criado em periferia, no Flamengo, que é um clube mais, a gente sabe, né, mais de, digamos, da malandragem do futebol mesmo, não, nem falando no mau sentido, nem é essa discussão, mas da malandragem mesmo, de outro jeito, né, a gente vê como que o Lucha trabalha e o Felipão já vem do futebol gaúcho, já vem de uma outra cultura também social, então tudo isso interfere, né, e ele falando, todos os dois com vivências e jeitos diferentes e os dois deram certo na carreira, né? Então isso é muito interessante e mostra que realmente não tem a ver com a nacionalidade, né? Não tem a ver com a origem, não tem a ver com nada. Em tempos onde o pessoal tá falando aí de origem, usando a origem até de maneira pejorativa, a gente vê que isso não tem nada a ver, né? O que vai realmente interferir é a hora de trabalhar ali, a hora do cara colocar de onde ele vem como experiência e usar isso a favor, como muitos técnicos fazem, como a Abel faz, como muita gente faz. Beleza? Muito legal, né, cara? O Alex realmente é muito legal ouvir ele falando sobre futebol. Link da entrevista completa tá na descrição pro canal do Benjamin Múcio. Deixa seu like, seu comentário.
é muito importante pra gente, tá? Tamo junto.